enquanto você estava falando, estava lembrando das facas que foram nessa tal primeiro momento do Feng Shui. O que mais me impactou é porque eu tinha comprado um imã lindo para colocar aquelas facas bem bonitas na parede. Eu tirei de um jeito tão agressivo aquilo quando eu soube que aquilo podia ser ruim, que eu fui tirar, não consegui achar o desparafusador, e eu saí arrancando, assim, com muito medo do que aquilo podia trazer de ruim para casa. A Ângela colocou: o que fazer quando várias coisas estão a variar? Incluo a escrita, não consigo escrever. Ela está com um padrão emocional de que não está conseguindo escrever, né? Ou seja, a escrita dela poderia ter sido fluida, a escrita da Ângela, mas agora ela está com dificuldades até de colocar os seus pensamentos. Vou deixar a Sofia responder o que ela tem aí com o Feng Shui, e eu vou falar para vocês o que normalmente está relacionado aqui à nossa questão emocional, por trás dessa questão de não conseguir escrever ou colocar aí. Sofia, aconselho. O processo de escrita tem a ver com um processo de comunicação. E uma pessoa que não consegue deitar cá para fora significa que é como se a energia do elemento árvore estivesse obstruída, e também como se aquilo que nos permite eliminar as coisas do nosso corpo estivessem obstruídas. Por exemplo, ela deve ver, não sei se ela tem a porta de traseiras, mas se ela tiver porta de traseiras, deve ver o que é que se está a passar nessa porta para ela não estar a conseguir libertar. Depois, se ela está com tantas questões, nomeadamente escrever, pode ter a ver com ela ter excesso de acumulação e não conseguir libertar, ou pode ter a ver com confusão mental e do cérebro. E aí pode ser um problema de energia fogo que na casa está a ser afetado. E eu vou mais por aí. Porquê? Porque ela diz, estão várias coisas a variar. Ou seja, se estão várias coisas a variar, há um curto-circuito de fogo. Então há um curto-circuito de cérebro e ela não consegue escrever, porque a escrita é a passagem da energia pelo braço e para escrever. Então essa casa deve ser avaliada para perceber o que é que se passa com a energia fogo dela. E ela, ao mesmo tempo, do ponto de vista emocional e como terapeuta, deve perceber como é que estão as emoções dela, que hão de estar em ebulição, tudo isso a estar aí a borbulhar, ao ponto de estarem tão aceleradas que ela não consegue calma para escrever. Então isso claramente tem um desequilíbrio, não há dúvidas, entre água e fogo. Não consegue ter a calma e a paz e está num estádio acelerado. Agora, é muito importante ela aí encontrar o equilíbrio. Como é que ela vai encontrar o equilíbrio? Tipo, by herself, não é? Não deve fazer desportos cardio, porque vão acelerar mais o fogo. Fazer desportos aquáticos ou procurar ambientes aquáticos, depende como é que esse fogo está e como essa água está. Mas uma coisa que a pode ajudar, claro que o ideal devia ser conhecer o base da senhora, não é? Mas uma das coisas que pode ajudar é ela ter contacto com o elemento árvore, como por exemplo caminhadas ao ar livre em jardins e em florestas. Porquê? Porque a árvore faz a ponte entre a água e o fogo, então pode-lhe criar aí essa harmonia. E ela, ao procurar esses lugares, pode ajudar a escrever. Outra coisa que ela pode fazer é, deixa-me pensar, ora 2, 3, 4, ela pode eventualmente este ano virar-se para o oeste, virar de frente para o oeste para tentar escrever e escolher as horas da manhã, mais concretamente ali entre, isso aqui é um bocado cedo, mas pronto, entre as 5 e as 7 da manhã. Tentar, na energia da manhã, fazer aí a ver se a coisa flui. Pode ser aí algo relacionado com isto. Mas lá está, tenho que sempre ver como é que é a casa, estudar a casa, observá-la, fazer os cálculos, nomeadamente o BASI dela, porque muitas das vezes isto também tem a ver com o BASI. O que é o BASI? É a forma como as energias estão a fluir no nível do céu da pessoa, que tem a ver com, mal comparado com a astrologia da pessoa. Quer dizer, não é mal comparado porque dá para comparar, mas é muito mais do que isso. E às vezes pode ser tão simplesmente ela estar a passar por uma fase energética que a está a exacerbar isso. Bem bacana pensar nessa questão. A escrita para a relação e terapêutica que a gente vai trazer por trás da questão da escrita, as mãos têm muito a ver com posse, com o que eu consigo ter, né? O controle daquilo que está relacionado ao escrever significa materializar, trazer à matéria um pensamento que é meu e que talvez eu tenha receio de ser corrigida com aquele pensamento, se eu expor para fora, se eu colocar. Então, tem muito a ver, a escrita está muito diretamente ligada com o processo de correção intelectual,
Será que o que eu sei é bom? Será que eu estou no momento ideal de explorar esse intelecto? E já, se a gente for pensar na parte da cabeça, a parte da intelectualidade, ela está muito ligada com processos de perda. Né? Então, dos 5 escudos que eu falei, o processo de perda, eu estou perdendo algo, eu estou deixando de ter algo que para mim é importante, seja uma pessoa importante, tenha perdido até alguém que pode ter transitado, né, de plano, ou que tenha se separado, se distanciado de mim, e eu estou perdendo a minha capacidade de entender isso. Eu estou perdendo a minha capacidade de colocar para fora esse sentimento. Mas o medo da correção de tudo que eu coloco para fora, se a gente fosse falar de pontos, a gente estaria falando das glândulas salivares e lacrimais, estão mais ou menos nessa região que está na minha gola do pescoço preta. As glândulas lacrimais e salivares, elas trazem insegurança. Então, normalmente são pessoas que vão ter propensão para ter questões de vistas, né, oculares, questões de eu não consigo enxergar direito, meu olho embaça, moscas volantes, né, ou seja, a questão da miopia, estigmatismo, estão ligados muito com o processo de insegurança naquilo que eu consigo e sou capaz de enxergar. E a escrita, ela vai refletir nessa área da perda também. Então, é sempre importante a gente entender emocionalmente o que o meu corpo está dizendo e externamente, para todos os terapeutas que estão aqui também, é importante a gente ver externamente o que esse paciente está passando, qual é o ambiente que está na casa dele, como a Sofia disse, pode ser o fogo e a água aí entrando em conflito, e daí é realmente essencial vocês terem um base. A gente está aqui com a Sofia, escritora de um livro excelente de Feng Shui, e que tem esse conhecimento incrível aí que vocês conseguem acessar também para conseguir harmonizar a parte de fora. Mas como dica é sempre importante, escrita está ligado com correção, está ligado com emocionalmente, o que dentro de mim eu tenho receio de pôr para fora, e talvez não esteja à altura do que eu estou esperando, da minha expectativa. Nada pior do que uma expectativa que gera frustração, que gera esse sentimento. Vou pedir para a Sofia. Sofia, fala onde encontrarem o seu livro. A gente já está indo para a parte final aqui. Fala como que as pessoas conseguem encontrar o seu livro e como que também não esqueçam de seguir a Sofia. É só colocarem no Instagram Sofia Lobuceira, quem não está aqui no Instagram, e seguirem aí esse canal para vocês conseguirem ter acesso a cada vez mais informações que possam complementar o vosso trabalho, inclusive direcionologia, né? Que a gente não falou hoje, mas fica para uma outra live a gente falar sobre lugares que a gente não deve ir para conseguir estar melhor. Sofia, deixa então para você falar agora sobre o seu livro, dar suas considerações finais aí e fechar esse pedaço do quadro para a gente poder se despedir. Ok, e eu ainda queria acrescentar outro ponto à resposta da Ângela, que essa questão da escrita também pode ter a ver com vergonha, que é um dos desequilíbrios da energia à água que vai levar à depressão, ou seja, tudo está de facto interligado. Respondendo à questão dos livros, eu tenho 2 livros publicados atualmente. O primeiro chama-se Muda a Sua Casa, Enriqueça a Sua Vida, e o segundo chama-se Casa Organizada, Vida Equilibrada. O que as pessoas dizem acerca do primeiro é que foi um livro que mudou a vida para sempre. E acerca do segundo, costumam dizer que há uma vida antes e uma vida depois. e conseguem encontrá-los com facilidade na FNAC, ou através da editora, que é as Edições Mahatma, ou através de mim. Portanto, basta escreverem um e-mail para geral@sofialobuceira.com, que eu também o posso disponibilizar e enviar. E são 2 livros que... o segundo é uma redescoberta, e o primeiro é quase como uma bíblia de coisas, como é que nós devemos ter em casa, como é que devemos organizar a casa, coisas que as pessoas podem fazer sozinhas e que só com isso vão alcançar grandes resultados. Depois, se quiserem, por exemplo, andar a par e passo com as energias do ano e do mês, eu todos os anos lanço sempre um curso que é o das dicas anuais de Feng Shui. Este ano já saiu de 2025. E portanto que as pessoas vão aplicando as coisas na casa dela em função das energias anuais e os resultados são incríveis. Portanto, ele já foi posto à venda em fevereiro, atualmente também está, mas está pelo valor real dele, mas geralmente 2 vezes por ano ele é posto à venda com 90% de desconto, e se ficarem atentos às redes, pode ser que daqui a uns tempos tenham uma boa surpresa. Bem, Sofia, foi um prazer estar consigo aqui. Quem ainda não segue os nossos canais, aproveita e seguir. Se você também está passando aí por um processo de ansiedade e depressão, saiba que é necessário a gente olhar para as nossas questões emocionais internas. Não adianta a gente só arrumar o externo se não arrumarmos o interno. Não adianta só arrumarmos o interno se não arrumarmos o externo.
o equilíbrio ele deve ser feito. Porque quando você está em equilíbrio, você está em paz, você está em paz consigo, no ambiente onde você está e no seu próprio ambiente. É importante a gente sempre lembrar que nós só temos uma saúde emocional, né? No caso, se a gente deixa coisas ruins entrarem dentro de nós ou dentro da nossa casa, isso vai quebrar a gente de alguma forma, né? A gente não é todo mundo que deve entrar na sua casa, porque é um espaço cuidado, é um espaço seu, é a sua energia. Agora, por que é que muitas pessoas acabam deixando palavras ruins entrarem na sua morada principal, na sua casa interna? Então, faça essa reflexão. Lembre sempre de que é importante você olhar para os seus traumas emocionais, olhar para as suas dores, entender o quanto elas estão influenciando o seu dia a dia e fazendo com que você possa avaliar o seu espaço, ou o seu espaço possa estar avaliando o seu interior e conseguir encontrar esse equilíbrio. Nosso intuito nessa live de hoje foi conseguir trazer para vocês essas luzes e dizer que sim, há um caminho para vocês saírem desse lugar e para vocês melhorarem essas duas áreas, para vocês equilibrarem isso e entenderem que pequenas mudanças podem trazer grandes resultados e excelentes transformações. Foi um prazer ter aqui a Sofia. Como eu disse, quem ainda não segue, siga, vocês vão ter aí conteúdos maravilhosos aí falando sobre Feng Shui de uma forma super linda, com uma risada maravilhosa, que hoje eu até ouvi pouco essa risada, mas eu adoro a risada da Sofia, né? Às vezes assisto direto da Sofia só para ver a risada,